Olá você, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor José Emiliano e eu estou na aula de hoje fazendo uma coisa bem diferente das aulas anteriores. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Nosso assunto aqui hoje é perguntas e respostas sobre a Web3. Vamos lá? A gente sabe que a Web3 é um tema novo, desperta curiosidades, até alguns mitos surgem, né? E quando a gente fala Web3 no Brasil, a primeira coisa que a gente pensa logo é criptomoeda, é Bitcoin, mas a Web3 vai muito além disso. Então, vamos criar essa aulinha de hoje, algo bastante simples, um bate-papo, com perguntas e respostas, onde eu vou procurar aqui responder as principais perguntas feitas pelos nossos alunos. Tá bom? Vamos lá? Primeiro, o que diferencia a Web3 da Web2 em termos de controle e propriedade dos dados? Bom, o que diferencia a Web3 da Web2 em relação à propriedade dos dados? Na Web2, como ele tem um modelo centralizado, os seus dados estão registrados no servidor. Então imagine você uma empresa, vamos supor, um pet shop, que cuida lá do seu animalzinho. Você faz o cadastro, põe seu nome, endereço, telefone, seus dados estão lá naquela pet shop. Tá bom? Se aquela pet shop fecha, o sistema com seus dados se perde. Se aquela pet shop é comprada por outra maior, os seus dados que estavam naquele sistema deles vai junto com o pacote ali da empresa para a empresa que comprou. Então, em resumo, na Web 2, você não é dono dos seus dados. Quando você interage com uma loja tipo Ferreira Costa, uma loja dessa qualquer de vendas online, Magalu, você está colocando seus dados pessoais lá dentro. E esses dados podem ser utilizados para campanhas de marketing, etc. Além do que, torna-se, você sem querer acaba tornando-se, digamos assim, um valioso passivo dentro desse ambiente aí comercial. Na Web3 é diferente. Na Web3, por exemplo, você cria sua carteira na MetaMask, que nós tivemos um tutorialzinho aí falando sobre isso. Você deve ter observado que a MetaMask não pergunta o seu nome, não pergunta seu endereço, não pergunta a sua idade, não pergunta em que local do planeta você se encontra. Ela simplesmente permite a você criar a sua carteira MetaMask e fazer as suas transações. Então, diria, em relação à Web 2, à Web 3, os dados são do usuário. Você tem maior privacidade, os dados pertencem a você. Na Web 2, os dados são da empresa, seja lá de que tamanho ela for. Os dados pertencem a ela, ela faz o que bem quiser com isso. Beleza? 2. Como os contratos inteligentes mudam a forma como lidamos com transações digitais. Bom, o smart contracts, olhando por um lado, se a gente pensar na questão financeira, o smart contracts vem para nos ajudar porque permite que eu transfira o valor da minha wallet, da minha carteira, automaticamente para uma pessoa quando uma determinada condição é atendida e está programada no contrato. Então vamos dar um exemplo. Eu faço um contrato de prestação de serviço que dura 6 meses e que eu vou remunerar um trabalhador pelo trabalho que ele fez automaticamente. Então eu não preciso ficar agendando transferências ou fazendo transferências manualmente. Eu programo no smart contract e ele automaticamente, a cada período de 30 dias, vai transferindo o valor do saldo da minha wallet para a carteira do destinatário. Esse é um ponto. Segundo, pode ser de forma automática ou pode ser também por, digamos assim, determinadas condições atendidas. Então, um exemplo, existem plataformas que levam em seus projetos a seguinte ideia: ah, não, eu vou remunerar pessoas que moram numa determinada área que esteja dentro de um perímetro que tenha sido atingido por uma catástrofe climática, por exemplo. Então, eu posso programar
um smart contract que doe fundos de forma automática para moradores ou para determinados grupos que residam em determinadas localidades. Tudo isso de forma automática, sem interação humana. Então, o smart contract, além disso, né, ele é um programa on-chain, é uma aplicação on-chain. Então isso por si só já muda aquela visão que a gente tem de sistema. Ah, eu tenho um sistema e tenho um banco de dados. Isso aí é no modelo Web 2. Na Web 3 eu tenho a minha aplicação descentralizada e eu tenho o blockchain. E aí eu tenho uma aplicação, graças ao smart contract, uma aplicação permanente, resiliente. Tá bom? 3. Qual é o papel das criptomoedas dentro do ecossistema Web3? Criptomoedas dentro do ecossistema Web3. Dentro do ambiente do ecossistema Web3, as criptomoedas é como se fosse o sangue. Né? Eu vou fazer aqui uma analogia, grosso modo. É o meio circulante ali dentro da Web3. Então, quando eu vou rodar uma aplicação, por exemplo, em blockchain, preciso criar blocos que sejam colocados na minha blockchain. Eu preciso remunerar aqueles validadores que trabalham com isso. Então, toda vez que eu vou fazer um deploy de um contrato, toda vez que eu vou interagir com um contrato, eu acabo pagando com criptomoeda, justamente uma forma de remunerar o ecossistema para que ele continue funcionando adequadamente. Tá? Sinceramente, não existe coisa almoço grátis. Né? Então, quem trabalha ali tem interesse realmente em receber, em ser remunerado pelo trabalho que executa. Beleza? 4. Você acredita que a descentralização realmente elimina intermediários ou apenas cria novos tipos de gatekeepers? Eu acredito, pessoalmente, que a descentralização elimina intermediários. Quando a minha wallet transfere um valor para a sua wallet, eu estou tirando um banco central e o seu banco do caminho. Estou transferindo diretamente para você, como se eu tivesse pego da minha carteira física, pego uma nota de R$ 100 e colocado na sua carteira física. Tá? Então, essa analogia é uma analogia bastante interessante, demonstra o poder, digamos assim, da descentralização, conectando pessoas. Eu sei que é cultural, é uma questão de tempo, até que o brasileiro comece a entender como a coisa funciona. A gente entende que a mídia não tem ajudado muito em algumas situações, quando ela coloca em evidência a má utilização do blockchain. Ah, porque fulano estava utilizando o blockchain, criptomoeda. Lembrem-se, o Web3 não é somente criptomoeda, beleza? 5. Quais são os principais desafios de escalabilidade que a Web3 enfrenta hoje? Escalabilidade. Pois bem, eu havia comentado em aulas anteriores que um blockchain, na verdade, é como se fosse uma locomotiva, onde eu tenho cada transação realizada, cada bloco minerado, um vagão sendo colocado ali. Então, o que acontece hoje é que o tamanho da locomotiva está enorme e é natural que leve um tempo para que eu atualize o último bloco lá com a última informação minerada. Então, isso leva a um problema de escalabilidade que vem sendo trabalhado por empresas que implementam redes de segunda camada, o que se chama de nível 2, camada de nível 2. Tá? Então, por exemplo, essas redes de segunda camada, elas, digamos assim, eu realizo as transações nelas e elas consolidam, persistem na blockchain principal. Um exemplo, eu tenho um Arbitrum. Arbitrum é uma rede de segunda camada. Eu posso fazer um deploy do meu contrato todo na rede Arbitrum, fazer com que o meu contrato faça as transações, as persistências todas na Arbitrum e finalize isso na mainnet. Então eu posso ter, só para vocês terem uma ideia, uma transação feita na mainnet, ela demora 4 vezes mais tempo do que uma transação feita numa rede secundária, numa rede L2, como por exemplo a Arbitrum, para o caso da Ethereum. Tá? Então, digamos, o problema de escalabilidade é real, ele existe,
e as empresas estão preocupadas e criando soluções para resolver isso daí no mais curto prazo de tempo. Como os NFTs podem ser usados além da arte digital? Os NFTs, além da arte digital, eles podem ser utilizados como elementos de comprovação. Então, por exemplo, uma universidade pede um diploma de um aluno, aquele diploma pode ser um diploma físico, mas também pode ser um NFT, publicado em blockchain, garantindo a autenticidade até daquele documento físico. Tá? Então, NFT não é apenas arte. As pessoas confundem um pouco os conceitos. Existem os tokens, que é, digamos assim, já comentamos na aula sobre criptomoedas, existem os tokens e existem os NFTs. Os NFTs são elementos únicos, diferentemente dos tokens que, digamos assim, são produzidos em larga escala. Então, os NFTs são elementos únicos. Então, um diploma da sua faculdade, quando você se formar, aquele diploma é seu, com seu nome e tal. Aquilo é único. Uma camiseta fabricada por uma indústria, e eu quero garantir que aquela camiseta, número de série tal, 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 foi fabricada por mim, eu posso publicar em blockchain dizendo que aquele artigo é único. Tá? Então, esse é, digamos assim, a perspectiva de emprego do NFT, além daquele emprego que a gente já conhece, que é o uso de obras de arte e tudo mais. 7. Qual é a relação entre DAOs, organizações autônomas descentralizadas, e governança digital? Governança digital. Bom, organizações descentralizadas, as DAOs, elas rodam em cima de contratos inteligentes que, digamos assim, são preparadas para receber as votações. Então, um exemplo, eu posso criar uma organização descentralizada autônoma, programada num smart contract, e deixar que aquelas pessoas que têm maior quantidade de tokens exerçam o valor de voto proporcional à quantidade de tokens que possuam. Tá? Então isso daí é um pouco diferente de governança digital. Governança digital é a utilização de sistemas digitais para auxiliar no trabalho de gestão. Tá? Então a DAO está muito relacionada à questão da participação, à questão da deliberação de um grupo em relação àquele objeto do qual trata a organização descentralizada. Tá bom? 8. Você acha que a Web3 pode democratizar o acesso financeiro ou corre o risco de aumentar as desigualdades? Rapaz, essa pergunta é uma pergunta interessante. Eu acredito, não sou eu exatamente quem está falando isso, mas são resultados que são apresentados aí no mundo, onde há escassez de recurso, mas existe o acesso à internet, existe o acesso à Web3, à blockchain. Muitas economias estão funcionando graças à tecnologia, graças ao uso da Web3, do blockchain. Tá? Então eu acredito que, aí é uma crença pessoal, ele não vai aumentar as desigualdades, mas sim vai proporcionar o acesso a dinheiro, a recursos que de repente com custo menor, né, do que teria hoje nesse nosso sistema financeiro que a gente usa. Né? Imagina o crédito rotativo de um cartão de crédito, é um absurdo. Então, digamos, com a Web3 é possível você ceder recursos, ceder valores, porque o custo da manutenção disso, num cálculo mais na ponta do lápis, é um custo até um pouco menor. Então existem várias iniciativas de arrecadação de valores dentro da Web3, distribuição para pequenos grupos para que eles possam fazer esse dinheiro ser investido em negócios e tal, fazendo a economia girar. Perfeito? 9. Quais setores da economia você acredita que serão mais transformados pela Web3 nos próximos anos? Olha, setores da economia que venham a ser transformados pela Web3, eu acho que todos. Tá? Todos os setores, mas existem, claro, aqueles setores que são bem típicos de Web3, que é da parte de finanças, né? As finanças descentralizadas. Mas existem, por exemplo, a parte de supply chain, né? Cadeia de suprimento, que é a logística. A logística vai ser realmente, acredito eu,
que a logística vai ser afetada pela blockchain. O próprio uso hospitalar, existem projetos, por exemplo, de prontuários eletrônicos com registros em blockchain, no caso, blockchain não pública, né, uma permissionada, então de forma que os dados fiquem registrados de forma permanente, mas não são dados públicos. Tá? Então eu entendo que a gente consiga, com criatividade, utilizar o blockchain em uma série de soluções para o mundo moderno. E se tivesse que convencer alguém cético sobre a Web3, qual argumento você usaria primeiro? Convencer alguém cético, que argumento eu usaria primeiro? Rapaz, essa é interessante. Se eu tivesse que convencer alguém cético sobre utilizar a Web3 em vez de utilizar a Web2, eu diria o seguinte. Primeiro, causa algum incômodo para você preencher um formulário de acesso para você entrar no sistema de uma determinada empresa? Causa algum incômodo para você autenticar com o Google, deixando que o Google diga realmente quem é você, ou se é você que está acessando aquela plataforma? Causa algum incômodo para você ter seus dados vazados na internet, porque você eventualmente acessou uma empresa que trocou dados com outra, que trocou dados com outra, que provocou um vazamento? Se alguma dessas perguntas você respondeu sim, aí eu tenho um bom argumento para fazer você pular para a Web3 e enxergar a questão de Web3. É claro, a gente tem que entender que tudo é mercado, né? Do jeito que a gente vive hoje. A Web3 é uma proposta, digamos, disruptiva em relação ao modelo que nós já estamos acostumados. Então, realmente é uma questão que vai levar muito tempo, muita capacidade de convencimento. A gente não sabe estipular exatamente quanto tempo vai levar isso, mas nós acreditamos e prosseguimos fazendo o nosso trabalho para provocarmos essa mudança cultural, esse salto da Web 2.0 para a Web 3.0, assim como aconteceu naturalmente da Web 1.0 para a Web 2.0. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, desse perguntas e respostas que a gente fez. 10 perguntinhas sobre a Web3 que a gente respondeu. E qualquer coisa, coloca aí nos comentários a dúvida que você tem que a gente responde. Tá joia? Obrigado e até a próxima.